Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje com um convidado especialíssimo. Não tem como falar de outra maneira, porque é extremamente especial mesmo. Nós estamos aqui hoje com o nosso companheiro Marino Vani, que representa aqui a Industriol, que na sequência ele vai explicar para nós aqui. É uma instituição internacional em defesa dos trabalhadores e ele vai explicar aqui como que é a organicidade dela, tá? Como ela se organiza. Mas eu quero colocar aqui também que ele é brasileiro, mas mora em Montevidéu, está lá em Montevidéu nesse momento, dando entrevista para nós. E ele é o diretor para a região da América Latina e Caribe. E ele trabalha também, tem um trabalho muito importante com a juventude trabalhadora das indústrias. Mas eu já vou passar aqui rapidamente a palavra para ele poder saudar aqui a nossa audiência e daí eu já vou para a próxima pergunta. Pode saudar a audiência, Marino, fique à vontade. Dos sindicatos metalúrgicos de Curitiba e da Grande Curitiba, de companheiros da Força Sindical que são afiliados à Industrial Global Union. Nós somos uma federação sindical internacional que estamos organizados em 2 países no mundo. Somos mais ou menos 50 milhões. E temos uma oficina, um escritório aqui para a América Latina e Caribe, que está no Uruguai, onde nós organizamos e ajudamos a organizar os nossos afiliados dessa região. São 90 federações, sindicatos nacionais na região. Do Brasil, nós temos 6 grandes confederações: a Confederação Nacional da Força Sindical dos Metalúrgicos, dos Têxteis da Força Sindical, os Químicos, e também os metalúrgicos da CUT, Têxteis e Químicos da CUT. Ou seja, nós representamos 14 setores, entre metalúrgico, químico, plástico, vidro, farmacêutico, mineiro, setor elétrico, têxteis, calçado. Ou seja, a indústria, quase toda a indústria está organizada nessa federação internacional, menos os trabalhadores da alimentação e da construção civil. Os demais todos estão nessa organização. E a gente está aqui nessa oficina regional para ajudar os sindicatos a ter mais poder sindical, para negociar melhor os interesses dos trabalhadores da indústria nos seus países e com as grandes transnacionais que nós trabalhamos. Que bacana. Então, e também vou dar uma informação a mais aqui para vocês, que a sede principal da Industriol fica em Genebra, na Suíça. Bom, vamos começar. Nós estamos aqui vivendo uma crise sanitária sem precedentes, nós temos mais de 9 milhões de pessoas contaminadas no planeta e nós temos mais de 1 milhão de óbitos. Nós aqui no Brasil chegamos, infelizmente, hoje ao número de 60 mil vidas perdidas pela pandemia. Mas a gente não vai falar só de Brasil, também, mas não só de Brasil. Nós queremos que você faça um recorte aqui sobre a América Latina, como o mundo do trabalho está enfrentando essa pandemia. Fique à vontade para começar por qual país você quiser. Com você. Ok. Bom, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos falando um pouco sobre a nossa América Latina, que não é muito diferente de outras partes do mundo que estão na mesma situação. Por exemplo, a Ásia, a África, que são países subdesenvolvidos e que enfrentaram ou vêm enfrentando. É bom a gente entender que nós estamos enfrentando um tema que é a pandemia, mas junto com a pandemia nós vínhamos já em uma situação de crise econômica global, que não está se falando muito, mas é o que estava vindo junto e antes da crise do coronavírus. Então, tem coisas que nós tentamos, ou alguns governos, algumas analistas tentam colocar a culpa na pandemia, mas tem coisas que são estruturais e que já vinham de antes, que são as questões econômicas e a questão da globalização, a questão do comércio internacional, e que isso nos afeta a todos os trabalhadores, de todo o mundo. Então, o que aconteceu aqui na nossa América Latina? A pandemia chega a partir dos primeiros dias de março, e o que acontece? A gente percebe muito claramente, Geice, nos países onde nós temos sindicatos fortes,
onde temos governos e estados fortes. O que aconteceu? A proteção sobre a vida foi priorizada. Ou seja, primeiro a vida e depois o capital. Ou seja, os trabalhadores, os sindicatos, junto com governos, construíram medidas, acordos e buscaram saídas junto com os empresários para defender a vida e também defender, claro, o mercado, o trabalho, as empresas. Mas, em primeiro lugar, primeiro uma intervenção forte do Estado a partir de uma intervenção forte dos sindicatos e com participação efetiva dos trabalhadores. Os trabalhadores foram convocados para fazer esse diálogo. Exemplo dessa experiência, por exemplo, Argentina, México, que tem governos nesse momento que defendem os interesses do país e dos trabalhadores, principalmente. Não é que não defende os empresários, que não defende o capital, defende, mas também defende e tem uma prioridade para os trabalhadores e a sociedade como um todo. Então, os trabalhadores foram respeitados nesses dois países, posso falar de outros, mas nesses dois foram respeitados e o tratamento em relação ao coronavírus, o isolamento social também foi diferente e temos menos problemas nesses países em relação a demissões. Por exemplo, na Argentina, se proibiu demitir pessoas. O governo interviu e pagou parte dos salários e parte pagou os empresários. Os direitos dos trabalhadores não foram diminuídos, ao contrário, o coronavírus, por exemplo, na Argentina, foi assumido como uma doença profissional. E todos os trabalhadores entram em seguro de acidente profissional ou de saúde, como corresponde, Entendi. E não são jogados para fora, ou demitidos, ou abandonados. Então, esse foi um exemplo positivo. Mas a grande maioria dos nossos países na América Latina, como exemplo o Brasil, o desrespeito ao diálogo, a falta do diálogo desde governos e das grandes transnacionais que atuam nesses países foi impressionante. Agora se mostrou mais forte ainda. Ou seja, muitas empresas transnacionais que só tiram recursos naturais, mineria, celulose, ou seja, alimentos, não? Que nós não somos grandes exportadores de manufatura, somos exportadores de matéria-prima e produzimos para o mercado interno nosso, na grande maioria dos nossos países da América Latina. A exceção do México, que tem uma produção mais voltada para o mercado americano e canadense. Então, nesses lugares, as empresas queriam que os trabalhadores trabalhassem com qualquer condição, sem construir condições, sem negociar, sem diálogo, e incluso desrespeitando algumas leis gerais que os países definiram. E os governos, como atuaram? Não ofereceram nenhuma proteção ao trabalho, à vida dos trabalhadores, a uma política social. Por exemplo, Peru, Chile, Equador. Vocês devem ter visto o que aconteceu. Os cadáveres na rua, porque o Estado não dava conta de recolher os cadáveres que morriam nas casas, no Equador. No Peru, no Chile, os trabalhadores, bom, se você não quer trabalhar, não precisa ir trabalhar, mas problema teu, não vai ter salário, não vai ter ajuda do governo, não vai ter nenhum seguro-desemprego, porque não tem. Ou seja, estados que não têm políticas sociais, que não têm política de proteção ao coletivo, à sociedade, ao indivíduo, ao trabalhador. Os trabalhadores foram abandonados à sua própria sorte. Bom, agora o problema é teu, você quer ir trabalhar, vai. Se vai trabalhar, se você... familiares com um botijão de oxigênio na frente dos hospitais, porque se o seu familiar está no hospital e você não leva oxigênio, ele vai morrer, porque o sistema público não dava abasto, não era suficiente. Mas os trabalhadores eram obrigados a trabalhar, porque não tinha outra opção, porque não tem seguro-desemprego, não tem ajuda, renda mínima ou renda emergencial, enquanto que outros países se construíram e os sindicatos conseguiram construir essas rendas. A exemplo do Brasil, o governo atuava mais defendendo o capital e os sindicatos, as centrais sindicais brasileiras, atuaram junto ao Congresso e conquistaram uma renda emergencial básica de R$600, porque o governo brasileiro queria só 200, e foram defender a vida, foram defender primeiro o indivíduo, a pessoa, o ser humano primeiro, depois vem o capital, a acumulação de bens. Claro que nós todos necessitamos do trabalho para viver, mas a gente pode
ponderar, pode esperar um pouco. Tem coisas que nós temos que entender, que nós não podemos enfrentar como humanidade. O vírus é um fato real, ele não é uma ilusão. E a vida também, ela existe e ela deixa de existir. E você tem que mediar isso. E você pode trabalhar com menos riscos, pode construir programas, se foi mostrado desde a China, da Coreia, de outros países da Europa, mostrou que a imprudência, que trabalhar sem medidas, sem proteção, não só piorou e o país pagou um preço muito caro por isso, esses países que adotaram esse tipo de política. E exemplo é o Brasil. Então, o Brasil vai pagar um preço muito caro pelo que está sendo feito e o que está sendo deixado de ser feito. E está pagando com vidas, está pagando com um custo econômico maior do que se não tivesse tomado proteções mais de proteção da vida e não somente do capital. Então, esses dois panoramas ficaram muito claros. Países que têm sindicatos, governos, tiveram uma proteção, então estão resolvendo o problema diferente e melhor. E os países que tentaram esconder com uma peneira o sol, que não tem como esconder. O vírus está aí, a economia estava em crise já antes, não é um problema só do vírus, e você tem que tomar medidas econômicas para enfrentar esse problema. O Estado tem que interferir, um governo é para isso. O governo é para ajudar o coletivo, a sociedade, nesses momentos, para enfrentar esse tipo de problema e ajudar a regular as coisas, dialogando com a sociedade, com os sindicatos, com os empresários, e não só pensando uma parte, isolando outra, não querendo conversar, não querendo dialogar. Não tem saída individual para um setor ou para um grupo de parte da sociedade, só há uma saída coletiva, como humanidade, para esse problema. Ficou muito claro, está claríssimo, que os trabalhadores, quando não trabalham, não compram. E se não compram, não tem mercado. E se não tem mercado, os capitalistas não ganham. Ficou claríssimo, muito claro agora a importância dos trabalhadores. A economia não existe sem os trabalhadores. Não existem empresas sem os trabalhadores. Porque se nós não compramos e consumimos, não tem produção, não tem acúmulo do capital. Então, nós somos e deveríamos ser mais respeitados como indivíduos, mas também como consumidores e como trabalhadores e como cidadãos de um país que nós ajudamos a construir. Somos fundamentais, somos a maioria e não somos respeitados. E vocês têm visto muito claramente no Brasil o desrespeito com os sindicatos, o desrespeito com o coletivo, com a sociedade organizada. Então, esse foi uma mensagem forte que ficou marcada para nós na América Latina. Outras coisas que podemos falar e que poderia também mostrar, por exemplo, a produção globalizada. Ficou muito claro, por exemplo, eu estava em Nicarágua em fevereiro, os últimos dias que se podia viajar ainda na região, e nós estávamos reunidos com os sindicatos dos trabalhadores têxteis, que Centro-América tem muito manufatura de maquilas, que se chama de produção de roupa, que vai para o Canadá e Estados Unidos. Os empresários aí a maioria são coreanos, que investem nesta região e vendem para o mercado norte-americano. Já em fevereiro começou a faltar tecido, não tinha tecido. O tecido vem da onde? Vem da Índia, da Coreia, da Turquia, da parte da China, mas já não vem mais quase matéria-prima da China, vem já máquinas e equipamentos. Então já começou a faltar, já se mostrou que nós somos parte de uma cadeia de produção global, que somos dependentes e somos integral. Não podemos brigar com nenhum país. É um absurdo o que o Brasil está fazendo de querer fazer uma opção pelo mercado americano e excluir a China, que é o maior mercado do mundo e que está construindo a maior rede de comércio, que é a Rota da Seda, que vai construir mais de 150 países vão estar integrados a essa economia da China, e o governo brasileiro querendo romper relações com o governo da China. Um absurdo contra a sociedade brasileira e latino-americana, porque nós dependemos
tanto dos americanos como dos europeus, como os chineses, como os indianos, todos estamos integrados. Começou a faltar, você deve ter percebido aí em Curitiba, muitas partes das autopartes que nós produzimos, os carros que vendem no mercado brasileiro, são partes que vendem em várias partes do mundo. E começou a faltar, e as empresas já não podiam produzir o carro, terminar o carro, porque faltava alguma parte, de uma parte do carro, que nós fazemos parte dessa cadeia de produção global e de consumo global. Então, isso também ficou demonstrado, e também isso nos desafia aos trabalhadores e aos sindicatos a entender melhor que nossa ação sindical tem que ser local, regional e global, para a gente dialogar com as empresas, porque as medidas que as empresas, as transnacionais, estão tomando agora, nesses meses e agora nos próximos meses, vão ser medidas globais. Nenhuma empresa toma medidas pensando em um país. Pensa estrategicamente a nível global, porque está disputando um mercado global, está produzindo de forma global, e nesse jogo elas tomam decisões. Por isso que nós, trabalhadores, temos que estar organizados a nível local, regional, país, e a nível global, com outros companheiros das mesmas empresas, com sindicatos das mesmas empresas, para ter alguma influência e negociar os interesses dos trabalhadores e os impactos dessas decisões que essas transnacionais tomam, que às vezes são e vão por cima dos próprios governos nacionais. Tem mais poder do que os próprios governos nacionais, que não podem fazer muito, mas os trabalhadores podem, se estão organizados, e articular a nível global. Então, também isso ficou claro. E uma outra coisa que vai nos afetar agora, Joyce, é bom nós irmos nos preparando, nós já vimos conversando antes com os trabalhadores, inclusive ano passado nós fizemos um seminário de uma semana com jovens da América Latina e da Alemanha em Curitiba, no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, e a gente já vinha conversando com esses jovens, que têm que ser jovens do presente, mas também adultos preparados do futuro, que vão ter que negociar os interesses dos trabalhadores. Então nós temos que formar dirigentes e capacitar nossos dirigentes para nos representar bem. Nesses seminários, a gente já discutiu ano passado, visitamos inclusive uma empresa transnacional em Curitiba, para entender melhor as transformações do mundo do trabalho. Nós vemos nesse processo todo de reengenharia industrial, de reengenharia comercial, de redefinição de novos mercados e disputa de novos mercados, a gente viu que as empresas vão tomar medidas fortes para retomar os mercados, ou para se manter nos mercados. Vão fazer fusões muito importantes que vai afetar os trabalhadores. Muitos governos, nesse momento, é importante também a importância, alguns governos, por exemplo, da França, alguns governos da Europa, da China, aqui da Argentina, tomaram medidas do governo para salvar empresas estratégicas, porque o governo entende que essas empresas são importantíssimas para esses países. Então, na Argentina, teve intervenção, dinheiro do Estado para intervir, por exemplo, para subsidiar a produção de petróleo, porque é uma produção parte nacional que o governo tinha interesse. Parte agora está interferindo na produção agrícola, porque tem uma empresa também que está em falência, está quebrando, e o governo está interferindo porque é uma empresa estratégica para o comércio de toda a alimentação que produz a Argentina e vende para o mundo. Então, em vários estados, os governos estão intervindo para construir e manter algumas empresas e alguns setores estratégicos. Estão colocando dinheiro e recursos. E aí estão os sindicatos também discutindo esses temas nesses países. E por quê? Porque essas empresas estão sofrendo grandes transformações, porque está mudando várias coisas no mundo. A gente podia conversar uma semana. Sim. Mas, por exemplo, a forma de consumir. Nós estamos dizendo que está mudando a matriz de consumo, como as pessoas vão consumir. Futuramente, provavelmente, nós não vamos comprar carros. Os nossos filhos não vão comprar carros. Vão alugar transporte. E vão, então, pegar ou ter carros alugados por as plataformas, como nós já temos hoje, ou que eles vão usar 1 hora, 1 dia, 3 dias, e vai ser muito mais simples, mais barato, mais econômico e mais fácil
e eu não tenho que ter garagem, não tenho que estar guardando, não tenho que ter mecânico, é todo um sistema que baixa custo e isso vai mudar a forma de produzir carros. Outra mudança, a mudança da matriz energética, isso também está mudando e vai mudar a forma de produzir e também de mover as máquinas, as fábricas, ou seja, a energia renovável que seja amigo do meio ambiente, que ajude a diminuir a poluição do meio ambiente a partir da produção de energia, a partir de energia fóssil, por exemplo, carvão, petróleo. Isso prejudica muito o meio ambiente e nós não podemos seguir nesse caminho, temos que diminuir a emissão de gases. E esses gases são produzidos por uma energia fóssil. Nós temos que construir energia renovável. Os carros vão ser provavelmente também movidos por energia renovável, não mais por energia fóssil. Então, isso também vai mudar toda a produção. Por exemplo, um carro elétrico, hoje tem mais de 200 peças, né? Um carro a motor com motor mecânico, a combustão. Um carro elétrico vai ter 20 peças. Então, vai diminuir muito o trabalho na produção da montagem de um carro. Vai ser mais simples e vai ter menos trabalho. Temos a transformação do mundo da forma de produzir. Muitos robôs estão sendo introduzidos nos processos produtivos e esses robôs são robôs. Também temos a questão da internet, a questão da logaritmos. Isso faz com que os robôs produzem e produzem com mais capacidade, com menos tempo, com mais rapidez, com maior qualidade. E isso também vai diminuir o número de postos de trabalho. Então, para nós trabalhadores, podemos dizer isso é mal ou isso é bom. Alguns vão dizer, não, isso vai trazer desemprego nesses setores, mas vai criar no outro. Nós estamos dizendo que isso vai afetar a América Latina de uma forma diferente do que vai afetar os países que produzem os robôs, que vai gerar mão de obra para construir os robôs. Nós, na América Latina, temos dois problemas. Estamos vivendo todos esses câmbios, essas mudanças que estão acontecendo no mundo, tudo isso, crise econômica, vírus, transformação do mundo do trabalho, transformação no mundo do consumo, energia, e, ao mesmo tempo, nós temos uma onda de governos neoliberais que defende somente as transnacionais. Nem sequer defende o capital e as empresas nacionais. Quase em toda a América Latina, tirando o México e a Argentina, nossos governos não estão trabalhando para o nosso povo, estão trabalhando para grandes empresas transnacionais. E não se engane, muitas vezes o presidente da República só faz fumaça, que nós chamamos de humo, para desviar a atenção. Mas quem está governando por detrás é o seu ministro Guedes da Economia, que está governando a partir das diretrizes dos grandes bancos e dos financiadores internacionais e de grandes empresas transnacionais que têm interesses, por exemplo, nesse pedaço do planeta que é o Brasil, que é um continente e que tem muitos recursos para serem disputados. Então, infelizmente, em toda essa disputa de comércio, nós, América Latina, somos insignificantes no comércio global. Somos 3 a 4% de todo o que se comercializa no mundo. Se fizermos comércios separados, país por país, estamos à mercê dos grandes que vão definir os preços e vão nos impor as condições. Então, temos que nos juntar como América Latina, México, Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile, todos deveriam se juntar, construir um bloco econômico, para juntos ter alguma possibilidade de ter voz e de ter vez na negociação a nível global. O problema é que nós estamos passando por uma onda de governos que não defendem isso, que não fazem nenhum esforço para articular uma articulação comercial regional, articular a produção e a indústria nacional e regional. São governos que estão a trabalho, e não só governos, às vezes é parte do Estado, Ministério de Justiça, outros atores que atuam na sociedade e que impedem que a nossa economia nacional se desenvolva para garantir que as grandes transnacionais ganhem esses mercados, ganhem a produção desses países, e isso nos afeta. Então, nós precisamos
refletir muito como trabalhadores, nos organizar e colocar uma agenda a nosso favor. Nós vamos passando pelo coronavírus, e vou encerrando por aqui. Estamos passando por coronavírus. Nós, trabalhadores, os dirigentes sindicatos, nós somos médicos. Então, aí tem médico, tem política de saúde, tem governo que tem que cuidar disso, que tem suas responsabilidades. Nós somos trabalhadores e somos dirigentes sindicais. Nós temos que atuar para defender a vida e os direitos e que o trabalhador seja respeitado. Mas também temos que desenvolver e ser propositivos para desenvolver o nosso futuro, garantir o nosso presente e pensar o nosso futuro. Então, nós temos que rediscutir a educação profissional no Brasil, a educação técnica, porque se nós não se qualificar, nós vamos ter problema para produzir no futuro. Não vamos ter mão de obra qualificada, não vamos ter capacidade de produzir novas tecnologias, não vamos ter capacidade de produzir produtos para vender para o mundo ou competir a nível global. Então, nós precisamos, agora nós precisamos estar unidos, colocar uma agenda, por exemplo, nós vamos ter que colocar a agenda da renda mínima, uma renda universal e mínima para que as pessoas que não têm trabalho e não vão ter trabalho, porque no futuro, por a inteligência humana, por o desenvolvimento humano, vamos ter a possibilidade de trabalhar menos. Isso é muito bom para a humanidade. Vamos poder fazer outras coisas, mas precisamos viver. Então, como vamos viver? Da renda que é produzida dessas grandes transnacionais, da produção e do comércio global. Temos que taxar as grandes fortunas, taxar as grandes empresas que põem mais robô. Quanto mais robô, mais impostos para que as pessoas possam ter renda e possam comprar luz, possam comprar água, possam comprar saúde, possam comprar roupa, possam comprar transporte. E essa redistribuição de renda volta a gerar nova produção, impostos e volta a gerar mercado interno. Então, nós precisamos construir a agenda de uma renda mínima universal para quem não tem trabalho. Temos que retardar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, e eles têm que estar estudando, eles têm que ter uma renda mínima para viver também, mas temos que retardar. Temos que voltar a discutir e reduzir a idade para que as pessoas se aposentem antes e saiam das fábricas para que tenha posto de trabalho para os adultos. E os já mais de 50, 55 tem que fazer outra coisa, tem que desfrutar a vida. A vida não é só trabalho. Isso era na concepção dos meus avós, dos meus pais, para eles a vida era só trabalho. Já a minha geração já era trabalho, mas também um pouco de lazer e prazer da vida. E penso que as futuras gerações podem ter uma vida com mais prazer, com mais lazer, com mais cultura, com mais desenvolvimento do ser humano e menos esforço físico e trabalho Mas não é só isso a vida. Então, nós temos que construir redução da jornada de trabalho, renda mínima, reforma agrária, várias agendas que nós temos que construir juntos e pressionar os governos para essa agenda. Nós precisamos taxar as grandes fortunas. Por que nós estamos falando isso? Porque nesse período da humanidade, 10 homens ou 10 famílias, grupos econômicos, detêm a economia maior do que mais de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas do mundo. Mais do que 50% da população. 10 pessoas têm mais dinheiro e poder econômico do que mais da metade da população do planeta. Isso é a primeira vez na história da humanidade que aconteceu. Por quê? Porque com todas as transformações tecnológicas e tudo isso, hoje, nos últimos 3 meses, sabe quem mais acumulou dinheiro e ficou mais rico? Quem? Os grandes empresários dos meios de venda online, as grandes plataformas chinesas ou americanas, Amazon, Walmart, grandes empresas que vendem em plataforma digital por internet, ficaram mais ricos. O sistema financeiro internacional, os bancos, agora, como nós precisamos de dinheiro, precisamos construir hospitais, precisamos construir estradas, eles se aproveitam. Na crise, o sistema financeiro especula mais e obriga os seus governos e o povo a pagar juros altíssimos. Isso nós temos que intervir, não podemos aceitar.
O sistema financeiro especulativo no mundo é o que mais está ganhando agora. E tem dinheiro para o governo que quiser. Só que o preço disso vai ser comprometer as futuras gerações a pagar milhões e milhões e milhões de juro que era para as coisas básicas. A especulação financeira não pode se aproveitar da situação da pandemia no mundo. Os bancos nacionais, o governo tem que intervir e não pode deixar que eles explorem as pequenas empresas, os trabalhadores, para pagar suas dívidas. Tem que baixar juros, tem que baixar o custo da renda necessária para a vida. Outra coisa é a renda especulativa, que aí eu quero ganhar, fazer negócio, quero acumular capital, aí tudo bem. Mas para a necessidade básica, o governo tem que intervir e esse dinheiro tem que ser a baixo custo para gerar mais economia e mercado interno e também redistribuição de renda. Então, nós precisamos políticas sociais, mais políticas sociais, porque nós vamos viver e vamos passar a viver nos próximos anos. Nós vamos sofrer muito agora, nos próximos meses, com a crise econômica. Isso vai nos afetar, coisas que nós vamos ter que enfrentar a nível de empresa, o setor, mas a única forma que pode enfrentar, e melhor forma pode enfrentar isso, é com política. É tendo os trabalhadores discutindo os seus problemas, apresentando propostas junto com seus sindicatos, indo para o parlamento, para o Congresso, para as assembleias legislativas, junto aos governadores, ao governo federal e pressionando para a nossa agenda, para os nossos interesses. Quando digo os nossos interesses coletivos da sociedade, não só os interesses individuais do capital, mas buscando a redistribuição de renda, trabalho, políticas sociais para garantir uma renda mínima. Se nós somos cidadãos, se somos parte de um país, nesse momento, as coisas devem ser redistribuídas. Se nós vamos pagar um preço, todos têm que pagar. Os que têm mais têm que pagar mais. Entendeu? Os que têm mais condição têm que pagar mais. Sim. Os que têm menos têm que ser mais protegidos. Nós não podemos abandonar agora o nosso povo. Nós não podemos aceitar uma política de exclusão que protege um grupo e exclui o outro. Não, não tem que ter preferência. Nesse momento, o Estado, a sociedade, o coletivo tem que prevalecer e não só o individual ou o capital. Então, esse é o nosso papel. Os sindicatos e os trabalhadores têm que ir para o sindicato. Nós temos que conversar mais. Precisamos conversar mais. Porque se nós deixar de fazer a tarefa hoje, vai faltar para os nossos filhos amanhã, companheiros e companheiras. Temos que ir para o sindicato, junto com os dirigentes do sindicato, construir e entender o que está passando no mundo e juntos apresentar propostas alternativas. Os sindicatos são capazes, nós trabalhadores sempre apresentamos saídas e alternativas. Não somos irresponsáveis e queremos construir um mundo mais justo e mais solidário. E por isso que os sindicatos são importantes. E onde tem mais sindicatos, as sociedades são mais justas, são mais equilibradas, há menos desigualdade. Quanto menos sindicato e menos participação das pessoas, do cidadão, dos trabalhadores no seu sindicato, nas suas organizações, menos distribuição de renda, maior diferença entre ricos e pobres, que é o caso do Brasil, que é o caso do México, que é o caso da Colômbia, que é o caso da América Latina. Sindicatos fracos, participação popular pouca, e isso nos gera esse tipo de sociedade, que acumula muito de um lado e exclui muito em milhões do outro. Então, é importante reforçarmos nossos sindicatos, participar politicamente dos sindicatos que podem apresentar alternativas e são os únicos que podem estar nos representando, nos defendendo nesse momento que é de dificuldade, mas também de oportunidades. Podemos construir, sim, e sair dessa pandemia com um mundo melhor e mais justo. Mas temos que intervir, não podemos chorar, ficar em casa esperando que as coisas vão acontecer ou que o governo vai fazer tudo por nós. Nós temos que atuar, participar, ser ativo. Essa é a mensagem que a gente tem trabalhado com os nossos sindicatos e tem atuado como industrial. Nós somos capazes e nós é que construímos esse mundo e vamos sair dessa situação mais fortes do que entramos. Muito obrigado, espero que tenha contribuído com os companheiros metalúrgicos, trabalhadores de Curitiba e da Grande Curitiba, e a esse sindicato tão importante de luta que faz uma diferença muito grande para essa região. Com certeza. Como você vê aqui, eu fiquei ouvindo você, porque não precisava de interromper, de intervenções para fazer novas perguntas, porque você foi simplesmente
com uma coesão incrível, discorrendo todos os temas, todas as perguntas que eu preparei para fazer para você, você foi respondendo, enfim. Essa live, o objetivo dela é levar pessoas, né? Levar sindicalistas, lideranças como você, lideranças mundiais, diretamente para o trabalhador no chão de fábrica, porque a princípio ele não vai ver isso nos programas de televisões que as televisões apresentam, né? Não há um conteúdo para trabalhadores no Brasil. Então, essa pandemia, ela trouxe essa possibilidade. Você sabe que aqui o nosso presidente, ele é extremamente ousado e muito envolvido com as novas tecnologias. Sempre foi assim. E ele criou essa ideia de uma comunicação. Nesse momento mesmo, eu estou aqui na minha casa, estou em home office, mas falando com você aí em Montevidéu e produzindo um material que vai agora, na sequência, para as fábricas. Então, é muito importante que eles tenham esse contato com uma informação global. Como você falou, pense localmente e haja globalmente. O trabalhador aqui que trabalha na Bosch, que trabalha na Renault, na Volvo, e todas as nossas transnacionais, eles têm que ter essa noção de que não está isolado aqui. E Curitiba viveu muito isso que você falou. Agora somos a vergonha nacional. Mas em março, a gente levou muito tempo para ter alguém contaminado, depois ficou assim 1 mês e pouco com um óbito. Só que naquele momento, as empresas aqui estavam paradas por falta de peças. Apesar de que a pandemia não estava instalada aqui naquele momento de forma devastadora, mas só o agronegócio continuou funcionando. Não chegava peças para construir os carros na Renault, os ônibus, os caminhões na Volvo, as peças na Bosch. Então, é muito importante o nosso trabalhador ter essa noção de que ele faz parte de uma aldeia, né? De uma rede. E tem que pensar dessa forma. Os trabalhadores, os sindicalistas, e temos que nos unir. Todo dia eu falo a mesma coisa aqui. Somente trabalhadores e sindicatos juntos vamos atravessar, chegar lá na luz, porque nós já estávamos realmente com problema de recessão e a pandemia ela só vem agravar isso. Não tenho nem como te agradecer. Sua participação aqui ela foi perfeita. Nós vamos reproduzir assim em várias redes sociais esse conteúdo. Você nos ajudou muito. Eu agradeço o seu tempo, que eu sei que sua agenda é bastante concorrida, porque você está aí pensando toda uma América Latina, pensando no mundo do trabalho de forma global, Marina. Mas foi generoso a ponto de dividir, de compartilhar o seu conhecimento aqui com os nossos trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas e com os nossos dirigentes aqui também. Eu agradeço em nome do Sérgio Bútica, do presidente, e de todos os trabalhadores metalúrgicos aqui da Grande Curitiba. Para nós é um prazer, é nosso trabalho, é nossa responsabilidade, e com prazer, quando vocês necessitarem, acharem que é importante que nós possamos contribuir, nos convidem. Nós estaremos estamos contratando uma equipe de expertos, especialistas e um coletivo de dirigentes sindicais que vão tentar identificar o que está acontecendo e pode acontecer, quais os cenários possíveis da nossa região, que vai passar nos próximos 6 meses, 1 ano, e para, junto com os dirigentes, construir uma agenda política, uma agenda a favor dos trabalhadores para cada país e para a região. E os metalúrgicos do Brasil, da Força Sindical, da CUT, junto com os metalúrgicos da Argentina e México, vamos trabalhar principalmente o setor automotriz, setor de autos, para ver o que pode acontecer, o que pode passar, para nós se prever antes e estar se antecipando. Esses debates a gente pode fazer mais à frente, se vocês tiverem interesse. Claro. Porque os sindicatos do Brasil vão estar participando e é uma agenda que nós vamos estar construindo para defender melhor os nossos companheiros e nossos companheiros que estão no local de trabalho e que são os que ajudam e constroem o nosso sindicato. Assim que um grande abraço a toda a direção dos sindicatos metalúrgicos de Curitiba, esse sindicato muito importante, o companheiro Bútica, Almir, todos os companheiros que nós conhecemos aí, que sempre têm nos apoiado e têm participado das atividades a nível global. E à disposição, e para qualquer debate que vocês queiram aprofundar, tenham espaço, a gente está à disposição, tem companheiros que podem ajudar e debater com os companheiros aí de Curitiba. Um abraço
e boa luta. E tenho fé que nós vamos juntos superar tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço. Com certeza. O movimento sindical está preparado para isso, com pessoas como você em todo o mundo, aqui como a nossa direção aqui do sindicato, são pessoas competentes e que pensam o trabalhador 24 horas por dia, né? Que pensam como conquistar melhores condições de vida e trabalho e saúde nesse momento. Um grande abraço para você, muito obrigada. Igualmente.